terremoto. Foi isso que aconteceu na Ucrânia, gente, com um dos ataques que a Rússia fez, naqueles ataques combinados da madrugada, né? Lá em Termópil, né? Um dos mísseis russos atingiram um depósito, gente, um armazém, na verdade, de gás subterrâneo, um dos maiores, né, da Ucrânia, não necessariamente o maior, mas um dos maiores. E este ataque gerou um terremoto de 2,6 na escala Richter, segundo a página GUNWI, né, do Telegram, né? Além disso, o ataque russo foi muito poderoso, na verdade bem mais do que... Porque além daqueles ataques todos que eu falei sobre as instalações de armazenamento de gás ao complexo energético ucraniano, também aconteceram outros ataques, alguns deles inclusive na manhã de hoje, tá? Não somente na madrugada, mas na manhã de hoje. E várias plantas militares ucranianas foram atingidas. Também há informação de que, ainda não confirmada, de que mercenários, outros mercenários, né, internacionais ali, de vários lugares do mundo, teriam deixado este mundo, né, gente? E, né, teriam partido para uma outra realidade, né? Mercenários, ainda não confirmado, mas parece que isso de fato aconteceu com um dos ataques da Rússia. Além disso, fala-se também em ataques que poderiam ter gerado problemas muito parecidos em outras áreas da Ucrânia em relação àqueles problemas gerados em Poltava, né? Que neste momento várias instalações de energia já não estão mais funcionando. As primeiras informações que eu recebi é que somente em Poltava que havia acontecido aquilo, com várias instalações que simplesmente pararam de funcionar. Algumas não terão mais como retomar o seu funcionamento durante muitos anos, né? Muito tempo e algumas muitos anos. Há informação de que provavelmente em outras regiões da Ucrânia o impacto não tenha sido tão aterrador, mas pelo menos em Chernihiv é possível que os efeitos tenham sido bem semelhantes, tá? Bom, a Rússia segue conquistando áreas, quilometragens quadradas lá em Kursk, tá? Conseguiu libertar, gente, o pequeno povoado de Staraya Sorokina, que é um distrito de Sudza, tá? E a Rússia começa a forçar bastante a situação ali para as tropas ucranianas a partir do sul. Então as tropas russas estão chegando do norte, estão chegando do nordeste em relação a Sudza, mas também começam a se aproximar de Sudza a partir do sul de Kursk. As coisas estão muito complicadas, ainda não há o total poder de fogo, né? O domínio de fogo sobre a rodovia N07 que liga Sumy a Kursk. Então aquela linha de abastecimento, ela ainda de certa forma ocorre, ainda que de uma maneira bastante precária, já falta medicamentos, equipamentos militares, até alimentação, né, já está irregular, segundo algumas informações, para as tropas ucranianas lá em Kursk. As coisas estão bastante complicadas para a Ucrânia e Kursk, que neste momento, tá? Neste momento, pela primeira vez, começa, né, a entender que precisa sair do território russo. Algumas informações dão conta, inclusive em portais ucranianos, que a Ucrânia já considera a possibilidade de abandonar a região russa. Então, a teimosia do Zelensky, né, para negociar com a Rússia numa situação de força, parece que já não existe mais, né, diante da realidade, que é uma realidade complicadíssima para aquelas forças ucranianas que estão em Kursk. Neste momento, né, parece que a Ucrânia já está decidida a se retirar. Curiosamente, né, apesar da dificuldade de envio de reservas para Kursk, a Ucrânia tem conseguido fazer, como eu já falei em outros momentos, através de pequenos grupos, né, que entram em Kursk e vão para Sudza. Esses grupos, por serem muito pequenos e precisarem de uma mobilidade, né, significativa nessa travessia, não levam armas, não levam tanques. Então é um contingente que está aumentando de soldados desarmados lá em Kursk. Então, curiosamente, nesses últimos dias todos, a Ucrânia enviou mais tropas para Kursk. Esse pessoal tudo deve ficar preso no caldeirão. Ok? Olha só. Outras informações bem interessantes, tá? Muito interessantes. Uma delas, né, surpreendente, né? Vamos falar que a ministra, para começar, a ministra das Relações Exteriores da Finlândia deu uma declaração terrível. Depois
da Van der Leyen, lembra da Van der Leyen, quando começou a Operação Militar Especial? Ela deu uma declaração naquela ocasião, falando que a Rússia estava, né, tirando chips de geladeiras, né, para lutar porque não tinham chips. E falou, né, isso está acontecendo porque a economia da Rússia está em frangalhos, né, dando a entender que foram justamente eles, os europeus, que colocaram naquela ocasião a economia russa em frangalhos, né. A própria Van der Leyen deu uma declaração, a declaração oficial, né, para justificar o investimento de 800 bilhões para o rearmamento europeu, dizendo que a Rússia é um grande perigo, produz muitas armas, não sei o quê. Até nisso eles se perdem, né? Até nisso eles se perdem. Eles precisam, na verdade, combinar algumas coisas, né? A Rússia é ou não é uma potência? Porque às vezes falam que a Rússia não significa nada, e depois falam que ela é uma potência absurda, que coloca medo e assim por diante. As armas russas não valem nada, só que em virtude da qualidade dessas armas, a Europa precisa se armar também, né? A Rússia está perdendo completamente a guerra, está sendo massacrada na guerra. Se está sendo massacrada na guerra, né? Então, por que que a Rússia vai marchar sobre Madrid, sobre Lisboa, sobre Berlim e também sobre Londres, né? Passando pelo leito, ali pelo, né, Mar do Norte, né? Precisa combinar essas narrativas, né? Porque não está funcionando muito bem. Pois bem, a Europa apresentou o plano, que recebeu muito apoio em vários lugares do continente, de rearmamento, né? Que fala em 800 bilhões, né, em alguns anos, né? Macron também já disse que vai colocar todo mundo que quiser no guarda-chuva nuclear francês, né? A meu ver, não tem condição para isso, né? Mas ele falou que vai fazer também. E no dia de hoje, a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, fale o nome agora, não vale muito a pena, é uma pessoa inexpressiva, politicamente falando, disse que, independente dos resultados dessa guerra, é necessário derrotar a Rússia, né? Então é necessário, portanto, o rearmamento, porque é muito importante derrotar o grande inimigo da Europa, que é a Rússia. Palavras da ministra das Relações Exteriores da Finlândia. A Finlândia que jamais teve problemas com a Rússia e também com a União Soviética, né? Tiveram guerras uns com os outros ali, mas guerras normais que todo mundo, né, teve e tal. A Finlândia perdeu, ganhou, a Rússia perdeu, ganhou, enfim. Mas fora isso, nunca teve problema, sobretudo na época da União Soviética. Então, nunca foi ameaçada, né? Tanto a Suécia como a Finlândia nunca foram ameaçadas pela Rússia. Então não tinha nenhum sentido, inclusive, de entrarem na OTAN. Mas a ministra das Relações Exteriores disse que a Rússia é um grande perigo e precisa ser derrotada. Tá difícil. Tá difícil. A gente assiste neste início de governo Trump, uma desmontagem do sistema imperialista, né, que se apoia em instituições que foram criadas a partir de Bretton Woods, né, a partir de Alta, a partir da Segunda Guerra Mundial. Várias instituições, né, que de certa forma o imperialismo o chefe, né, o chefe do imperialismo, né, entendeu que talvez não valha mais a pena. Quem chegou ao poder em Washington neste momento, Trump e o seu estabelecimento político, tem um entendimento, né, representando evidentemente um setor, né, dos Estados Unidos, tem o entendimento de que essas instituições, elas já não cumprem mais um papel eficiente para o Império. Inclusive a OTAN talvez não tenha toda essa importância. Quanto à OTAN, inclusive o Trump deu uma declaração falando: quando eu cheguei ao poder, né, a primeira vez, o governo dele anterior, ele concluiu que os europeus não estavam pagando a conta da OTAN, gente. Então tinha lá a obrigação, né, mas eles não estavam pagando, só os Estados Unidos que estavam colocando dinheiro na OTAN, segundo o Trump. Entende? Então, ele reclamou e aí começaram a pagar. E, segundo o Trump, o que eles pagam hoje é insuficiente. Vão ter de pagar muito mais, né? Então, veja, nós temos, portanto, ali, por vários motivos, uma desmontagem desse sistema imperialista como a gente conhece, né? Esse sistema imperialista, por exemplo, ele se articulou, né, a partir dos Estados Unidos, sendo que várias potências da Europa, né, se tornaram aliadas, né? Todas ficaram amiguinhos. Daí, todas se juntarem na OTAN, porque todas tinham um grande inimigo, gente, que era a União Soviética, o inimigo comum de todos. Por isso todos se juntaram nessa máquina imperialista dominada pelos Estados Unidos, mas que tinha também ali a presença das potências europeias, né? Essa junção das potências aconteceu para que eles derrotassem com mais facilidade o grande inimigo, que era o socialismo soviético, né? E também, né, enfim, outros objetivos
também, né? Agora, como por exemplo a derrota da classe trabalhadora no mundo inteiro, no mundo capitalista, tal, enfim, tudo isso, né? Agora, a questão é que esse sistema, portanto, que vem da Segunda Guerra Mundial, ele substitui aqueles imperialismos que haviam, né, em vários estados europeus, por exemplo. Você tinha um Reino Unido que era imperialista, que tinha lá o seu império, inclusive colonial. Você tinha a França, você tinha outros países também. Esses impérios, né, nacionais se unem no chamado sistema imperialista, em que todos são amigos e todos passam a não guerrear mais entre eles, né? Você não tem mais guerra, né? Essa junção aí, inclusive, em teoria, ela eliminava a possibilidade de termos uma guerra como a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, exceto se fosse contra a União Soviética, tá? Mas isso era bem improvável, sobretudo porque a União Soviética tinha armas nucleares, então ninguém queria ter guerra não, né? O que acontece, mas o fato é, entre as potências imperialistas você não teria mais guerra, porque todos eles estavam ali dentro do mesmo guarda-chuva, todos eram amigos, dentro de uma associação que era o sistema imperialista. O objetivo, o grande inimigo desse sistema imperialista era a União Soviética, né? Então veja, a União Soviética já não existe e os europeus não entenderam ainda, né? Os Estados Unidos, gente, demoraram 30 anos para entender isso, tá? O Trump, e não somente ele, mas muita gente que está por trás do governo dele, entendeu finalmente que a União Soviética já acabou, não existe mais. Qual é o objetivo de se gastar tanto, mas tanto dinheiro, né, para poder, né, formar uma máquina de guerra para lutar contra uma União Soviética que já não existe mais? A Rússia não é a União Soviética. A Rússia, inclusive, é um país inserido dentro das relações capitalistas de trabalho, né? É um país que está ali, né? De certa forma, não é um país como o Brasil, que vive necessariamente na periferia do capitalismo, né? A Rússia não é bem isso, é um pouco difícil configurar, porque era uma potência bélica, chegou a ser uma potência até econômica e tal, e tem uma estrutura ali que pode ser reativada, né, para se tornar uma potência econômica também, a gente já percebe isso acontecendo de certa forma, então é difícil configurar a Rússia necessariamente como um país da periferia do capitalismo. Claramente, quando acabou a União Soviética, a Europa tentou jogar a Rússia, configurar a Rússia como esse país da periferia do capitalismo, então, a partir daí, a Rússia não entraria na sala de estar dos países capitalistas, não seria um país capitalista rico, né? E tudo mais, diferentemente do Brasil, que também não luta, né? Não tá nem aí para nada, porque, assim, com raríssimas exceções, para sair da periferia do capitalismo e entrar na sala de estar é necessário lutar. A gente não quer lutar contra ninguém, tá tudo muito bem, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos entenderam, a Rússia não é meu inimigo, porque a Rússia não é a União Soviética, né? Em teoria, meu inimigo é a China, que representa ali um socialismo diferente do que era, mas um socialismo representa também em vários aspectos, né, a possibilidade de que nós, Estados Unidos, percamos o domínio do mundo, né? Então, os Estados Unidos está se armando contra esse grande inimigo. A Europa não acordou. Eles continuam vendo na Rússia o grande império do mal, né? Eles continuam vendo na Rússia a União Soviética. Veja, enquanto país capitalista, a Rússia oferece grandes possibilidades para os europeus. A Rússia oferece possibilidade de saída, né, de atenuantes para a crise econômica europeia, em virtude da sua riqueza energética, em virtude das condições ali também estratégicas, né, em virtude da geopolítica, né, do espaço político, geográfico da Rússia, né, a questão também da facilidade de utilizar a Rússia para o transporte de mercadorias Europa, Ásia, Europa, tal, enfim, várias possibilidades. A Rússia é uma potência econômica, mas também mineral, que dispõe de uma tabela periódica em várias de suas regiões, né? Dá para contar aqui no dedo das mãos países que têm tabela periódica dentro de minerais dentro do seu território. A Rússia tem tabelas periódicas em vários espaços ali do seu imenso território. Os europeus poderiam, inclusive, se associar à Rússia para a exploração dessas riquezas, atenuando, inclusive, os seus problemas, né? As indústrias automobilísticas, enfim, de tecnologia da Europa poderiam, por exemplo, utilizar-se muito dessa riqueza russa também, assim como também do mercado consumidor da Rússia. A Rússia é um país que oferece possibilidades para a Europa, né? Em virtude de ser um país, uma nação capitalista. No entanto, a Europa olha para a Rússia e vê a União Soviética. Essa é a demência desse povo, né?
Essa é a demência desse povo. Ok? Então, esse é um ponto, né? Então, o que acontece? A gente está vendo a desmontagem, portanto, do sistema imperialista. Então, claramente que os europeus, né, vão precisar se rearmar, realmente, para se defender. Mas não dentro dessa lógica de precisar se rearmar, porque temos um grande inimigo no mundo, e não dentro dessa lógica desse rearmamento, né, muito rápido, né, injetando dinheiro que poderia ir para outras situações sociais, poderia ser feito isso com calma, ao longo de 20 anos, 30 anos. Não! Eles querem tirar dinheiro dos trabalhadores para colocar no armamento, tá? Para se rearmarem completamente, porque tem um grande inimigo que não quer atacar ninguém, gente, está lá vivendo a sua vida. Então, quando a gente vê a demência desse pessoal, a gente percebe que a Europa está tentando, na verdade, está meio confusa. Por um lado, ela luta para tentar convencer o Trump, né, e o seu governo para que não abandone, né, aquilo que já está estabelecido, um sistema imperialista tal, que permitia, inclusive, que os Estados Unidos entregasse defesa para a Europa e muitas outras coisas. Colonizava também a Europa, mas eles gostavam disso. A Europa né, ela gosta de ser dominada, digamos assim, né? Sempre gostou de ser dominada por alguém mais forte que ela e sempre gostou dessa relação de domínio quanto aos Estados Unidos, né? Então, por um lado, ela luta para que isso se mantenha. Por outro, ela enxerga que talvez não vai se manter, e aí ela pensa, então a gente tem, na verdade, que criar a nossa soberania, no que eu acho que não está errado, né? E aí começa a ver algo incipiente, tá? Mas que começa a aparecer que se nós vamos ser uma Europa, né, sem os Estados Unidos, quem é que vai liderar essa Europa, né? Então aparece já um chanceler que nem tomou poder ainda, mas já está atuando, né? Um fascistoide, que é o Merz, lá na Alemanha, né? Já temos também o Macron, né, com a última fala dele, de que a Rússia é inimiga, que a França vai destruir tudo e tal. Eu sou o Bonaparte, agora eu sou o Bonaparte. E aí o que acontece? Querendo liderar também, tem gente como a Meloni que quando abre a boca só fala besteira, né? Enfim, entre o medo de se expor, né, e a exposição desnecessária e ridícula. Essa é a líder da Itália atualmente, né? Temos gente, Conselho Europeu, Comissão Europeia, da OTAN, né, também, Antônio Costa, Van der Leyen e também Rutte, que são ridículos, né, e que têm papéis hoje que são extremamente questionáveis, porque suas instituições são questionáveis também, né? A validade dessas instituições cada vez mais são questionáveis, seus líderes também são automaticamente questionáveis. Então o que acontece? Os Estados Unidos entenderam, a Rússia não é meu inimigo, né? Eu não preciso continuar armando a máquina de guerra, porque eu posso até gastar dinheiro com defesa, mas não dentro dessa lógica. Eu posso perfeitamente, né, reconstruir minha indústria armamentista, posso rearmar completamente o Estado para, em médio prazo, talvez lutar contra o grande inimigo, né? O grande inimigo dos Estados Unidos, do Império, é a China, né? Por isso que os Estados Unidos querem o fim da guerra na Ucrânia, que a Rússia não é o inimigo dos Estados Unidos. Por isso que o Trump até agora está tentando negociar um acordo com o Irã, né? Porque ele não quer guerra com o Irã necessariamente. Inclusive, nesse sentido, está tentando ali se equilibrar diante de tanta pressão que vem do sionismo estadunidense. E até agora, a meu ver, ele está conseguindo até se dar muito bem, né? Então, a questão que se coloca é o seguinte: na Europa estão loucos, e a loucura brota também dessa confusão. O que vai acontecer? Nós vamos precisar assumir o comando da nossa própria vida, da nossa própria segurança, não sei o quê. Ao mesmo tempo, por que a gente não pode convencer o nosso paizão a continuar dando proteção para nós, né? Paizão dos Estados Unidos e tal. Então, dentro dessa confusão, como eles não conseguem chegar a um acordo, né, o que sai da boca deles é só besteira, é só bobagem. E foi justamente o que está acontecendo neste momento, tá? Para finalizar, gente, falo para vocês que lá nos Estados Unidos, agências de inteligência estadunidense prenderam um terrorista, né, da pior espécie, Mohammad Sharifullah, né, que, enfim, ele recai sobre ele a suspeita de ter planejado o atentado ao aeroporto de Cabul em 2021, tá? Ele é membro do Estado Islâmico, então, portanto, tem que ser, né, eliminado da face da terra esse ser, né? Foi detido a pedido das agências de inteligência dos Estados Unidos lá no Paquistão, tá? E foi extraditado para Washington, tá? Trump anunciou a captura dele no discurso que fez ao Congresso, tá?
Ele falou também que o Mohamed Sharifullah esteve, olha você, veja você, envolvido nas mortes de soldados estadunidenses durante a retirada das tropas do Afeganistão. É verdade, enquanto as tropas estavam saindo, fogo sobre elas, até aí nada de surpreendente, tá? Agora, a questão é, enquanto o FBI interrogava o cidadão aí, né, ele confessou que também esteve presente, sabe no que, gente? Na organização do atentado terrorista sangrento no Crocus City Halls, lá em Moscou, na região de Moscou. O Sharifullah, ele foi um instrutor, né, daqueles que levaram o golpe a cabo, né? Ele reconheceu, inclusive, nas imagens, nas fotos, duas pessoas que ele orientou, né? Ele confessou envolvimento também em muitos outros ataques terroristas, tanto na Rússia como no Irã. Então tem que ser, sabe, que vá para o inferno esse cidadão aí. O Sharifullah está atualmente preso nos Estados Unidos, aguardando a conclusão de investigação e julgamento. Manda ele um tempo lá para Guantánamo, né? E trata ele bem, como, né, modus operandi lá em Guantánamo, que este merece, tá? Este merece. Claramente, gente, eu tô falando isso, mas assim, pode ser terrorista, pode ser o que for, tá? Me desculpa, tá? É porque quando eu penso nas pessoas no Crocus City Halls que foram mortas, né? Eu realmente dá muita, né? Crianças, jovens, mulheres, dá realmente muita repulsa, né? Mas claramente que não sou favorável a esse tipo de abordagem que é feita em Guantánamo, né? Porque se você torce para que o cara do mal sofra essa abordagem em Guantánamo, né? O cara do bem também vai sofrer se estiver ali de forma equivocada, né? Então, na verdade, assim, não é o melhor a sugerir que essa pessoa pague, né? Pelo que fez, mas, assim, tudo bem se você discorda de mim, mas eu sou contra esse tipo de tortura, né? Então, mas esse cidadão aí, ele era realmente do mal, né? Provavelmente vai pegar pena de morte nos Estados Unidos pelo que fez, né? Então é mais um aí que foi pego aí daquela tentativa aí, daquela tentativa não, daquele atentado terrível que foi feito contra Moscou, né? Então é isso. E como eu disse para vocês, Kiev está considerando a possibilidade de retirada de tropas lá de Kursk, tá? A coisa é muito séria, há o entendimento de que não há o que fazer. Por mais que a Ucrânia mande todo o seu exército para Kursk, não há o que fazer. E, de certa forma, não há, porque a mobilidade das tropas ucranianas hoje em Kursk é impressionante, gente. Elas se movimentam dentro do território ali de Sudza, claramente, né, aquelas que estão em Sudza, porque aquelas outras que estão em pequenas outras frentes ali espalhadas por Kursk, essas aí, enfim, têm ainda certa mobilidade, essas podem se movimentar, né, de onde estão para o caixão, né, que é o que está acontecendo muito no combate que elas estão travando com as Forças Armadas da Rússia. Tá? Então, é isso, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso que eu queria falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final. Ótimo final de semana para todos nós. Se puderes, deixa um pix para dar uma força aqui para o trabalho. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Muito obrigado por tudo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está em todos os lugares desse imenso mundo de nosso Deus. Meu abraço terno para todos vocês, tá bom? É isso. Tchau, gente. É isso.